Opa, fala devs. Hoje a gente vai ver um pouco de uma tecnologia que a gente vai começar a trazer aqui pro canal e trazer diversos conteúdos sobre ela também, que é o Elixir. E o que é o Elixir? O Elixir é uma linguagem de programação mais focada pro lado do servidor, ou do lado mais focado pro lado do servidor, e é uma linguagem feita por um brasileiro. Foi o José Valim que desenvolveu essa linguagem. Vamos começar pela parte da história. Ele começou com o José Valim, que trabalhava na equipe de desenvolvimento do Ruby on Rails. E lá ele começou a ver um problema, que é a questão de velocidade de software, de qualidade para o software ser mais rápido. Ele estava percebendo que, como o tempo ia passando, mais os processadores iam aumentando, não a força deles, mas sim a quantidade de cores que ele estava utilizando. A quantidade de threads que ele estava rodando ali. Tem com processadores de 4, 6, 12, 18, 32 cores. E é isso que o Elixir acaba se aproveitando. Ele trabalha com esses múltiplos threads. Não cores, threads que eu estava dizendo. Ele trabalha com esses múltiplos threads, conseguindo fazer tarefas em paralelo entre vários threads diferentes do processador. E isso deixando a linguagem extremamente rápida para, por exemplo, fazer um chat, fazer... como, por exemplo, o Discord, que usa muito Elixir. Pensa numa conexão que tem que ver em tempo real todos os usuários que estão online, que estão invisíveis, que estão ocupados, e tudo isso com uma linguagem, por exemplo, um Java, é completamente inviável, porque isso é algo extremamente pesado para o servidor. Por isso que o Elixir veio resolver esse problema. O Elixir é uma linguagem que usa o paradigma funcional, que é bem diferente do orientado a objeto que a gente acaba utilizando. Mas diferente do que muitas pessoas pensam, para aprender esse paradigma funcional dentro do Elixir, não é complicado, não tem que saber absurdos de matemática, de função lambdas, que muita gente pensa. Não, é extremamente simples e é uma... Por vir muito do Ruby, ele tem uma sintaxe muito parecida com a do Ruby e é extremamente legível. É uma linguagem de extremo alto nível que é muito fácil de entender o código dela depois que você começa a entender os padrões ali da linguagem. À primeira vista, ela assusta um pouco, porque a sintaxe dela um pouco assusta de primeira vista, mas é extremamente simples de entender o código dela. E pensando mais no nosso caso aqui do canal, a gente vai acabar utilizando muito o framework do Elixir focado para desenvolvimento web, que é o Phoenix. É um framework que é muito parecido com o Ruby on Rails, ele tem muitas características parecidas, porque ele foi meio que vai entre várias aspas, uma cópia aí do Ruby on Rails, mas é um framework maravilhoso para se trabalhar com web, é extremamente rápido de desenvolver, sendo muito intuitivo o seu desenvolvimento quando você já tem uma noção ali de como funciona a arquitetura de um projeto Ruby on Rails, de um projeto Laravel ou algo do tipo. Aqui a gente podendo fazer APIs com o Elixir ou fazendo normalmente aqueles projetos como se fosse um monolito gigante ali que tem HTML junto já com o servidor. E vendo aqui um pouco da documentação aqui do Elixir, vocês podem ver que ele tem essa sintaxe totalmente funcional. E o que seria essa programação funcional? Ao invés de a gente trabalhar com objetos, que seria a gente criar uma entidade, a gente tentar descrever o mundo em formato de objetos e classes, no paradigma funcional a gente vai pegar um dado e vai lapidando ele até chegar um dado final que a gente quer passar para o usuário. Por exemplo, a gente vai ter uma função, a gente basicamente vai lapidando o dado. A gente começa com uma pedra grande, a gente vai lapidando ela, a gente no fim vamos ter várias pedras pequenas, que é exatamente aquilo que a gente queria. A gente vai ter várias funções que fazem pouca coisa, mas que fazem uma coisa muito bem e especificamente. A gente vai sempre tentar ter funções limpas. Não lembro o termo agora ao certo, mas a gente vai sempre querer funções limpas. Ou seja, digamos que a gente criou uma função e a gente enviou o valor 2 para ela. Ela sempre vai ter que retornar o valor, por exemplo, 3. Ela vai sempre, se eu botar o mesmo valor, ela sempre vai ter que retornar o mesmo valor. Se eu tenho uma função que duplica um número, que faz vezes em um número, se eu botar 2, tem que vir 4 obrigatoriamente. Isso é uma função limpa. Mas digamos, por exemplo, se eu botei um 2, mas no meio da minha chamada ali, da minha função, eu tenho uma chamada e uma API externa. Não necessariamente, essa API externa pode dar um erro, algo do tipo. Então, a gente sempre vai tentar focar ao máximo, trazer funções limpas para dentro do Elixir, para a gente conseguir também aproveitar o máximo dessa linguagem. E conseguir trabalhar também com os múltiplos threads que ela possibilita a gente trabalhar. Além disso, essa é uma linguagem amigável ao erro, ou seja, como ele roda na máquina virtual do Erlang, o Erlang é uma linguagem com muito desempenho, e ela é responsável, aliás, ela é responsável pela maior parte do tráfego da internet. Além disso, o Erlang ela é responsável pela maior parte do tráfego da internet. Claro que muito parte desse tráfego é de linhas telefônicas, mas, por exemplo, digamos uma linha telefônica. Se você está ligando para o seu pai, e essa ligação tem algum problema, alguém que tá ligando... Alguma outra pessoa que tá ligando pro pai dela não tem que ter problema na chamada dela. Apenas você que aconteceu aquele erro. E é isso que o Elixir faz muito. Ele é amigável aos erros. Se acontecer um problema na aplicação, a aplicação inteira não vai quebrar. Só aquela parte que acabou dando aquele problema.
E aqui no site do próprio Elixir, ele já tem alguns casos que utilizam a própria linguagem. Por exemplo, o Discord, que usa Real-Time do Elixir, GameStage. Aqui o Heroku, que usa o Phoenix, que é o framework que a gente vai aprender bastante aqui no canal. Vai ter bastante vídeo sobre esse framework e o Elixir. Se eu não me engano também, existem algumas empresas de automotivas que usam o Elixir para fazer comunicação com os carros e algumas coisas assim. Eu não posso dar 100% certeza, mas se eu não me engano, possui sim esse uso dessa tecnologia. Agora a gente vai dar uma olhada como que a gente vai instalar o Elixir dentro da nossa máquina aqui. Se você estiver usando Windows, aqui já tem um tutorialzinho para o Windows, dá para... Provavelmente ele vai baixar um executável aqui. Aqui dá para baixar diretamente com Docker, né? Dá para criar um container Docker e criar usar a imagem do Elixir no Docker. Eu vou baixar direto na minha máquina, porque como a gente vai fazer aqui vários vídeos com isso, eu já vou aqui pegar na minha máquina. Eu tô num ambiente Ubuntu, vamos dar uma olhada. Ubuntu, Ctrl F aqui. Ubuntu, aqui. Show below instruction for Ubuntu. Aqui, vamos rolar esse w.get. Vou abrir aqui o terminal rapidinho para executar e instalar o Elixir. Pronto, aqui já abriu o terminal. Vamos dar um Ctrl V. Para instalar, botar minha senha aqui, que ele pede. Vamos dar um apt-get update. Aqui ele pede para a gente instalar o ES Erlang, que é a máquina virtual do Erlang. E sobre as dependências do Elixir, que a gente vai acabar instalando, a gente não vai usar o npm como a gente usa no JavaScript. Ele vai utilizar o hash, se eu não me engano. E todas as dependências que funcionam no Erlang funcionam no Elixir, por Elixir usar a máquina virtual do Erlang. O que ele já traz pra gente várias... Aqui ele já trouxe alguns negócios pra gente, mas pode fechar a página que ele abriu. Agora, vamos executar essa linhazinha aqui para instalar o Erlang. E vamos rodar a última linha do sudo apt... Essa aqui vai escrever na mão mesmo. Sudo apt-get install Elixir. A gente finalmente instala o Elixir na nossa máquina. Dá um yes aqui, para ele continuar instalando. Esperar ele terminar de instalar tudo. Pronto, aqui para mim ele já terminou de instalar. E vamos ver aqui rapidinho como é que inicia o Elixir no terminal. Para a gente conseguir só dar uma olhada como é que entra no terminal dele. Vamos dar uma olhada, se não me engano aqui, é IEX, com o Elixir aqui já instalado. Vamos dar um clear aqui no terminal, vamos dar um IEX. E aqui a gente já tem um terminal direto do Elixir. Então se a gente colocar aqui uma string, qualquer coisinha que ele vai executar... Opa, deu um stack zero, acabei colocando uma exclamação no final. Assim que colocar string já retorna aqui pra gente. E aqui a gente pode dar uma brincada com o Elixir aqui. A gente pode colocar esse módulo aqui direto pra gente. Vamos colocar aqui. Ctrl V. Act unit case. É aquele que ele vai acabar não deixando porque eu não tenho as dependências aqui que ele pediu. Mas é basicamente isso aqui que a gente acabou testando. E a gente vai trazer bastante vídeos ainda sobre o Elixir. É uma tecnologia que eu estou estudando bastante. E que eu quero trazer para vocês como é que ela funciona. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esse foi só um vídeo introdutório para os próximos vídeos que vão seguir. Que vão vir bastante vídeos sobre Elixir. Sigam a gente nas nossas redes sociais que tem na descrição. E é isso. Valeu, devs!